Eles falam que ele não media esforços. Ele era um santo. Alavancou 13 Itilhas daquela década de 70 para frente. Este é o meu modo de ver, é um homem que eu chamo visionário. Que mudou a história. Para nós ganhar o laticínio Três Itilhas, eu e o padre, em 2 dias, arrumamos toda a documentação. O maior desafio era as estradas. Foi algo muito histórico. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O ministro Andreas Tader era um homem religioso. Ciente da importância do apoio espiritual aos imigrantes longe da pátria-mãe, precisava de um sacerdote capaz de enfrentar a dura realidade em uma nova colonização em terras estranhas. Trouxe para Três Itilhas, logo no início, o padre Johann Reitmeier, homem forjado na Primeira Guerra Mundial. Na nova colônia, Reitmeier exerceu papel fundamental aos imigrantes, onde tudo ainda estava por fazer. Sabemos pela história que ele veio aqui, visitou toda uma região procurando terras. E é claro que diretamente em relação à paróquia, em relação ao padre Johann Reitmeier, ele quis um padre que fosse assim um esteio, né? Fosse uma presença forte de esperança, de fé, porque ele percebia que isto era muito importante para unir o pessoal, para não desanimar. Porque o ministro percebia as grandes dificuldades em relação à migração para uma região completamente estranha, né? Completamente diferente, distante da terra natal, e ele precisava se cercar de pessoas fortes, firmes. E ele então escolheu a dedo, né, o padre Johann Reitmeier, que se a gente olhar a história, o currículo dele, realmente a gente percebe que ele foi merecedor, eu diria, dessa escolha. Foi ferido durante a guerra, então diz que ele prometeu que se um dia ele viesse a ter uma paróquia, ele ia dedicar a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí quando ele veio para Três Itilhas e que assumiu a pequena capelinha que tinha aqui, depois ele foi nomeado também Monsenhor, e ele pôde dedicar a paróquia de Três Itilhas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele foi ferido na boca, né, e por isso foi reduzida a possibilidade de uma boa fala. Ele tinha dificuldades de falar, mas mesmo assim ele terminou os estudos em Innsbruck e ficou mais uns anos ali como padre na região. E depois se engajou, então, nessa missão de vir junto com os pioneiros, os primeiros migrantes aqui para a nossa região. Ele batizou a minha velha, que ela nasceu aqui, batizou ela, fez nosso casamento, aí batizou os 3 filhos aqui, sabe? Mas ele era o melhor amigo do meu pai. Pelo que meu pai conta, eles já se conheceram na guerra lá na Áustria, de que meu pai foi baleado 2 vezes. Ele voltou 2 vezes a primeira vez ele
Foi só no ombro, ele teve que voltar, mas depois levou outro tiro. Os dois eram mais do que amigos, porque eles falavam, e eu que me lembro, quando falecia um que participava da guerra aqui, ele não abria mão, ele tinha um canhão que está aí no museu, ele dava 3 tiros de canhão em cada, sabe isso, ele era um santo. Ele era, na verdade, um soldado. Se ele não conseguiu falar muito, ensinar muito, ser uma presença intelectual, ele foi uma presença de um homem forte. Caminhava longe, mostrava atitudes de um verdadeiro soldado que não temia nada. E isso, para os pioneiros na época, refletia muito na sua necessidade também de serem fortes, corajosos, enfrentar. Então ele era uma presença assim, de pai, sobretudo pela coragem, né? Uma presença de um homem que não se entregava frente a nada. Eu era o coroinha puxa-saco dele, que eu andei Ele tinha uma mula, eu andei na mula. Ele tinha a charrete, eu andei com a charrete. Depois ele tinha um Federwagen de 4 rodas, mas era uma coisa gostosa para andar. Depois ele comprou uma moto. Aí eu fui para cá do Steinwander, vindo por trás um dia, eu com a bandeira nas costas, ali na garupa, ele derrapou lá foi os dois para o chão. A lembrança que fica é muito grande nesse pessoal. Ainda hoje, aqueles que conviveram um tanto com ele, eles falam que ele não media esforços para atender as pessoas em necessidade, doentes, mesmo se fosse necessário ir à noite, de madrugada, longe, pedia emprestado um animal quando ele não ia com o próprio cavalo e dava um jeito, né? Outro personagem religioso que marcou época na paróquia foi o padre Johann Otto King. Enquanto que Reitmayer fortalecia a fé e a esperança dos imigrantes, King veio para fomentar o desenvolvimento econômico da colônia, especialmente a atividade leiteira, vocação dos austríacos. Eu trabalhei com o padre Johann Otto King por 2 ocasiões. Ele foi uma pessoa que, dá para dizer assim, que mudou a história, que alavancou Treze-Tilhas daquela década de 70 para frente. Este é meu modo de ver, é um homem chamado, que eu chamo visionário, não sei se eu me expresso bem, é um homem que tem uma visão do momento atual e consegue visibilizar um passo seguinte. Ele, quando chegou aqui, ele logo percebeu que a agricultura ela não estava no rumo dos tiroleses, né? Plantar o feijão, plantar o milho, cultivar as roças do jeito que eles foram ensinados, não era do sangue dos tiroleses. Ele logo percebeu e ele disse: o nosso povo, ele sabe lidar com gado leiteiro. E foi ali que ele reorientou a agricultura nossa mudou completamente a partir do padre King, né, para gado leiteiro, né. E aí nós dizemos hoje acertou na veia. De secretário dele e motorista, completando os 18 anos, eu adquiri muito conhecimento, muitas viagens e coisas que eu fiz para ele, trabalhos em prol das empresas até que ele desenvolveu, tipo, ele fundou cooperativa em Treze-Tilhas, cooperativa dos agricultores. Só que quando ele veio, e estava eu acho que estava uns 2, 3 meses aqui, aí o padre Reitmayer arrumou um padre lá na Áustria para Treze-Tilhas, o padre Pointl. E daí o padre King disse, o padre João, não tem problema, nós em 2 vamos cidades. Então, na verdade, os 2 ficaram 10 anos aqui.
Primeiro point ele ficou uns 5 anos como pároco, né, responsável, mas o King estava junto e estava sempre também na frente, né. E depois o point ele voltou e o King ficou mais 5 anos administrando a paróquia. Ele foi o fundador, o criador da ideia de fundar o hospital, os trabalhos em cima da construção do hospital, as primeiras feiras que foram feitas aqui em Três Itilhas, a primeira feira industrial, a primeira feira agropecuária de Três Itilhas, todo o trabalho feito, eu participei disso nos primeiros anos, inclusive tenho imagens da época de 71 e 72, quando foram realizadas a primeira e a segunda feira. Foi algo muito histórico. Ao redor do gado leiteiro, havia necessidade também da promoção, né, da própria agricultura, a promoção do leite, né? Então a feira que ele organizou tinha esse objetivo. Para fomentar a atividade leiteira, o padre King decide criar um laticínio, mas havia uma disputa com outra cidade da região. Havia rumores de boatos, de conversas na época que a cidade de Tangará, nosso município vizinho aí, ia construir um laticínios através de uma empresa de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Eu levantei com a presença de mais uma pessoa já falecida, a senhora Ida Schwentner, que na época também era uma das colaboradoras do padre, e ele nos autorizou, disse, vocês vão a Tangará, levantar, pesquisar, ver se realmente faz sentido essa conversa que tem, e quem é a empresa que vai montar em Tangará, porque eu tenho ideia de fazer em Três Itilhas, eu não quero perder para eles, nós não podemos perder, porque essa ideia eu tenho já há tempo, e como desenvolver ela. De noite, daí teve uma reunião, todo mundo deu um dinheirinho para ela ter a passagem e ao mínimo um sanduíche, um guaraná para tomar, e daí ela descobriu, sim, ela voltou e disse que ele estava fazendo terraplanagem já lá, e ia construir o laticínio, né? E daí o padre disse, fizeram uma reunião de noite, ele disse, temos que começar hoje, né? E fez uma reunião e todo mundo concordou. E daí ele e o meu marido Erwin, o padre João e o Erwin Felder, foram lá no Ernst Klotz, que é o pai do João, e daí foram lá comprar o terreno. O padre escreveu o contrato à mão, o meu marido Erwin Felder assinou como testemunha e o Klotz como vendedor. E daí eles foram, ainda de noite, de madrugada, foram para comprar os tijolos. Eu acho que era às 3, 4 horas da madrugada. Ele colocou as placas no terreno ali, dizendo aqui futuras instalações de laticínios Três Itilhas, início da obra dia tal, término da obra data tal. E assim foi construído o laticínio. E naquela mesma semana que começaram a construir o laticínio, a grande sorte foi para nós ganhar o laticínio em Três Itilhas, eu e o padre, em 2 dias, arrumamos toda a documentação para registrar em Florianópolis. Ele fez a importação de vacas, né? Que veio as primeiras vacas num transporte de navio, acompanhada pelo então veterinário prático falecido Erwin Felder. 15 novilhas, né? Já estavam prenhas, que ele trouxe. E ele cuidava disso aí de novo, né? Sempre fez as quarentenas com o gado e tudo, né? E eu tive a grata satisfação de fazer parte dessa história, porque eu fiz o transporte da capital, de Florianópolis, para Três Itilhas, para a comunidade de Babenberg, dessas vacas. Estava certo. Não tinha problema. Só que ele não tinha capital de giro. Não tinha. Já emprestou o dinheiro para construir. Dava certo. Porque eles continuaram depois. Sou ainda, hoje, eu digo, uma testemunha viva de muitas histórias que poucas pessoas sabem. Porque durante esse trabalho que eu fiz com ele, eu posso citar nomes de pessoas que já faleceram e que me acompanhavam fazendo esse trabalho. Indo nos interior, nas cidades, vamos dizer, vizinhas, nos interiores de municípios vizinhos, pedindo, divulgando a ideia do que ele queria fazer
e pedindo apoio financeiro. Então ele levantou, ele montou a Tirol com dinheiro emprestado, dinheiro pegado de agricultores. E aí, lógico, chegou um momento em que a coisa apertou e a alternativa foi vender, não teve outra alternativa. Naquela época, quando ele construiu essa unidade, ele precisava de dinheiro, entendeu? E ele não tinha esses recursos. Aí um dos que financiou para ele foi o meu pai. E tinha outros também. Aí ele começou a trabalhar no início de 74, e em maio, junho de 1974 ele já estava faltando capital de giro. Não. Daí ele chegou à conclusão que isso não era para ele administrar, sabe, no futuro. Daí, como o pai já tinha emprestado dinheiro para ele, ele comprou a indústria, e naquela época a família Dresch também entrou na participação. Compraram junto a Tirol, né, que era, na verdade, quem tinha começado foi o Padre Kim, e depois eles fizeram a sociedade, né, e de lá, como não tinha ninguém para gerenciar, daí foi o Afonso que veio para cá trabalhar, ele e o Ricardo Roffner, né, os dois que lideravam a fábrica daí. Nós assumimos a Tirol em 1974, em maio. Oficialmente, a Tirol surgiu em 1974, em setembro, outubro, se não me engano. O meu pai sempre teve quando ele emprestou o dinheiro, inclusive, ele falou com o padre que se ele precisasse um sócio um dia, ele estaria interessado, porque o meu pai veio com esse pensamento da Áustria, ele trabalhou lá nessa atividade de leite, e ele sempre acreditou muito nisso, sabe? Aí, como surgiu essa oportunidade, eles abraçaram essa causa, sabe? Meu falecido pai foi o primeiro motorista da Tirol, eu fui freteiro, porque vinha daquela situação ali de como secretário do padre, e eu entrei como primeiro freteiro e consegui trabalhar por conta própria. Então, dali para frente, minha vida sempre continua por conta. O maior desafio era as estradas, que nós não tínhamos asfalto, né? Da 116 para o oeste, não existia 1 quilômetro de asfalto na época, né? Então, quando nós tínhamos que ir para o mercado, para mercados maiores, Florianópolis e Curitiba, nós tínhamos que andar até na 116 para chegar no asfalto com os caminhões. Para buscar o leite no interior era tudo com a base de caminhão e atoladores, por causa da chuva, e tinham que pegar trator para puxar os caminhões para poder escoar esse leite depois para a cidade maior, né? Quando nós começamos aqui, a matéria-prima vinha aqui dos agricultores da região, só aqui de Três Itilhas, e a venda era feita nós começamos a venda em Joaçaba, Videira, e daí nós fomos expandindo. Daí, na medida que foi crescendo, nós fomos a Concórdia, a Caçador, aí fomos a Chapecó, e fomos para Florianópolis. Aí quando a gente conseguiu ir a Florianópolis e Curitiba, daí já era um volume bem mais expressivo que a indústria tinha, né? Creme de leite e queijo foi o início da atividade, sabe? Só que na época o leite pasteurizado era o leite em saquinho. A durabilidade dele, a validade era 48 horas. Tu envasava o leite hoje e em 2 dias ele tinha que ser consumido, sabe? Hoje já melhorou muito isso, né? Hoje, com a qualidade do leite, já são 7 dias, né? O crescimento do laticínio começou a atrair mão de obra especializada de outras regiões, como foi o caso do atual prefeito da cidade, Rudi Ohlweiler. Em 1974, chegamos aqui com 20 anos de idade, na flor da idade, mês de agosto, em busca de novos horizontes, e encontramos uma âncora e um trabalho da Laticínios Tirol, maior empresa do nosso município, onde nós já tínhamos uma experiência nessa área, com algumas especializações, acabamos ficando na empresa durante 9 anos. E com isso a gente fez com que passássemos por diversas situações administrativas, junto com os administradores principais, com funções delegadas,
participando então ativamente da história da empresa Laticínios Tirol e, consequentemente, com o desenvolvimento empresarial do nosso município. Teve uma fase que nós passamos, que nós estávamos com a dificuldade financeira, daí sim nós fizemos um acordo com os produtores e nós fizemos praticamente, foi um refinanciamento da dívida, sabe, com eles. E daí nós pagamos eles no decorrer de um determinado prazo, né? Inicialmente nós trabalhávamos na parte interna, na parte técnica da parte interna. Consequentemente, nós fazíamos algumas ações também junto ao fomento existente na época para se fomentar cada vez mais a produção de leite aqui na nossa região. Então, tudo isso a gente desempenhava junto com a administração geral da Tirol na época, representada por suas famílias, e nós estávamos ali como um soldado guerreiro da indústria na época. A expansão mesmo se deu a partir da época que surgiu o leite longa-vida, né? Porque com o leite longa-vida você conseguiu abrir mercados em distâncias bem maiores, né? Inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, hoje nós entregamos leite, né? O Padre João, ele saiu daqui depois de, não sei, mais 8 ou 10 anos depois, ele voltou de novo uma vez para Três Itilhas, e quando ele chegou, ele disse assim: graças a Deus, o Deus fez isso que era o meu desejo. Três Itilhas está lindo, bonito, e foi para frente. E o laticínio também. Ele disse: eu estou tão feliz, que eu consegui iniciar isso. E eu digo a mesma coisa, eu estou feliz da vida. Muita alegria, né, que prosperou dessa forma, né? Nós estamos bem contentes, né? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.